Boa noite, que bom estar conectado com vocês. Eu vejo que todo momento de oportunidade de uma fala, o aprendizado é primeiro para nós, porque a gente necessita estudar, buscar um pouquinho mais de conhecimento e até fazer, assim como eu fiz aqui, uns tópicos, né, para a gente poder falar alguma coisa. Bom, lá no Evangelho, nós vamos encontrar as minhas folhas estão meio coladinhas porque aqui tem muita umidade, o tempo está muito úmido. Lá no Céu e Inferno, nós vamos encontrar na segunda parte do capítulo 1 a passagem e também o Livro dos Espíritos, Perturbação Espiritual. Eu teria alguns tópicos para a gente falar um pouquinho sobre esse momento. Por que essa minha escolha? Eu diria que, pelo momento que nós estamos vivenciando, de muito temor, de muita dor para muitas famílias, e não é só pelo fato da pandemia. Nós estamos vivendo uma época onde determinadas doenças elas estão aflorando bastante, e a gente está vendo dia a dia, no nosso meio mesmo, o quanto essas pessoas estão, eu diria assim, né, amedrontadas com as doenças, com as enfermidades que chegam, e eu diria despreparados, né, porque nós estamos aqui numa existência física e esquecemos que somos espíritos. Esquecemos que a nossa vida verdadeira não é aqui. A gente está só passando, como diz ali, é a passagem, né? A passagem para esse retorno para casa. Porque estar nesse mundo, a gente tem aprendido dentro da doutrina, com muita clareza, que é muito importante essa reencarnação. Às vezes, talvez de todas as reencarnações, essa é a mais importante para nós, porque hoje nós temos outra consciência, porque hoje nós estamos vivendo uma época onde nós estamos aqui se conectando em nossas casas, onde a gente pode buscar qualquer coisa lá do outro lado do mundo. Nós estamos numa outra era, só que esse movimento aqui, nessa reencarnação, ele vai cessar. E vai cessar no momento em que nós vamos retornar para casa. Lógico, eu diria que nós que já temos um pouquinho de entendimento, já vamos, eu diria, fazendo planejamento para retornar. Mas nós vamos ter que voltar, porque vai chegar um momento que as energias desse corpo, as forças desse corpo vão cessar. E do momento que cessar, será um momento em que nós vamos vislumbrar o que nós tanto tememos, que é a nossa verdadeira morada. Então, eu tirei alguns tópicos para a gente falar um pouquinho. Até, inclusive, eu vou falar um pouquinho também sobre esse fio que nos liga, que eu vou trazer uma mensagenzinha lá eu acho que é do André Luiz, do Nosso Lar, para a gente ter bastante entendimento. Porque eu penso assim, ó, toda exposição, ela é uma aula para nós, pelo menos para mim né? Toda vez que a gente ouve uma exposição, é como se nós estivéssemos numa sala de aula. E isso, às vezes, assusta o expositor, porque a gente tem muita responsabilidade de passar com realmente sendo fiel à doutrina espírita. Então, aqui estou eu novamente. Para mim não é muito fácil fazer essa fala por esse meio, mas estamos aqui, conectados.
né? Na intenção de poder passar um pouquinho mais de conhecimento. Então, lá no Céu e Inferno, onde a gente tirou um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, a gente vai falar um pouco, a gente vai começar um pouquinho assim, ó. A confiança na vida futura, ela não tira de nós a apreensão da passagem desta vida para outra vida. Quem é que não fica apreensivo, né? Quando vai fazer uma cirurgia. Agora, eu também peguei o Covid. Querendo ou não, todos nós ficamos apreensivos, né? Quem é que não fica apreensivo? Até mesmo num trânsito, né? Porque a gente não sabe o que nos espera lá fora. A gente não sabe o que nos espera amanhã. Então, essa apreensão, eu acho que é natural para nós que estamos aqui, por mais conhecimento que nós tenhamos. Muitos não temem a morte. Muita gente não teme a morte. O que teme é o momento da transição. Porque eu já escutei muitas pessoas perguntar para mim assim, ó, Dona Selma, morrer dói? Muita gente pergunta se morrer dói, né? Então, o maior temor é esse, não é a morte, mas o momento da transição. Aí vem uma perguntinha para nós. Será que se sofre na travessia? O que é que nós achamos, né? Será que a gente sofre nessa travessia? Aí nós vamos, então, abordando aí essa fala para a gente entender um pouquinho. Aí está o que mais nos inquieta, sabendo que ninguém há de escapar. Realmente o temor existe. Até se pode, aí diz lá assim, ó, até a gente se pode dispensar uma viagem aqui na Terra, mas para lá não vai dar para dispensar. Vai rico, vai pobre, todos nós vamos retornar. Então, ninguém vai dispensar. É uma viagem que vai chegar o momento, todos nós vamos estar fazendo ela, né? Assim, observando a calma de alguns e a agonia de outros, esse observar a calma de alguns e a agonia de outros, eu já vivi muito isso, porque eu tive pessoas íntimas junto de mim. E eu participei de muitos momentos, não naquele momento, mas antes de fazer aquele momento da passagem. Alguns, eu diria assim, uma horinha antes, vamos dizer assim. E a gente vê em alguns uma tranquilidade, em outros, muita angústia. Eu diria muito temor, novamente. Então, sobre o assunto, aí veio uma colocaçãozinha que nos diz assim, ó, sobre o assunto, tanto a ciência quanto as religiões não nos esclarecem. Por falta de quê? Por falta de uma e outra, o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e matéria. É que uma se detém no limite da vida espiritual e a outra da vida material. Então, a gente não tem, se a gente for analisar, vamos buscar. Por mais que eu já estive lá dentro de outra linha religiosa, por mais que se queira ir além, não se consegue. E a gente sabe que a doutrina, que os espíritos vieram trazer, tudo aquilo que até o momento nós desconhecíamos. E esse é um deles. O espiritismo, então, é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas
que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. Olha que coisa grandiosa, né? Seja pelas noções mais positivas, que dá quanto à nossa natureza, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. Mas eu já ouvi muita gente dizer para mim assim, ó, mas, dona Selma, ninguém nunca veio para dizer como é que é lá do outro lado. Eu já ouvi muito isso, tá? Ninguém nunca veio. Aí eu falei assim, ó, meu irmão, falta buscar um pouco mais de conhecimento. Falta ampliar um pouco mais a mente, né? Ali pede também para a gente fazer uma... Eu até tirei uma... É agora que eu vou falar sobre o laço fluídico. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Não é só desse fenômeno da morte. É de muitos outros. Não só desse fenômeno, como de muitos outros. Aí eu tirei um trechinho lá do André Luiz, que tratou do assunto em pelo menos 3 oportunidades. Mas eu vou ler aqui uma ou duas só para nós. Diz assim, André Luiz observava com surpresa as árvores frondosas e acolhedoras que cercavam o caminho que leva ao grande portão das câmaras de retificação. De repente, viu 2 vultos estranhos, que pareciam autênticos fantasmas. Cabelos eriçados, ele voltou correndo ao recinto e expôs a ocorrência a Narcisa, que mal conteve o riso. Ela riu dele, né? André tinha visto 2 companheiros encarnados. O longo fio que se escapava da cabeça, nos 2 vultos, era o que os diferenciava dos desencarnados. Então, esse fio que chama o fio dourado, fio de prata, cordão de prata, ele é a união, né, do corpo perispiritual com o corpo físico. Como essa é pequenininha, eu vou ler essa aqui para nós também, que está lá em Os Mensageiros. A mãe do moribundo pediu a Aniceto ajudasse no desprendimento do seu filho. Aniceto aproveitou a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual do morto, desligando dos despojos, iniciando a operação pelos calcanhares, olha que interessante, e terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso ao moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cordou o cordão com esforço. Isso é para nós ter uma ideia, né, desse laço fluídico, desse cordão fluídico, porque quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós, durante o sono, né, que a gente durante o sono está fora do corpo físico, nós somos reconhecidos por esse cordãozinho luminoso lá, né? Deu para entender um pouquinho do laço fluídico. Sabemos que a matéria inerte, ela é desprovida de movimento. Isso é fato, né? O morto lá não tem movimento. Que só a alma é que experimenta as sensações de prazer, do prazer e da dor. Também que durante a vida, olha bem, durante a vida, a desagregação, que é a separação em partes, repercute na alma, que recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Eu já, em algumas outras obras, li que, a partir dos 30 anos de idade, nós não temos mais ganhos, de certa forma. Nós temos perdas. Quando ele diz perda, somos nós já perdendo esse fluido animalizado, né? Devagarinho. Por isso que eu achei interessante, que ele diz assim, que durante a vida, a desagregação, que é a separação em partes,
repercute na alma que recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Eu tenho uma irmã mais moça que eu, só um exemplozinho, ela tinha pavor de pensar em envelhecer. Então, a gente sabe, graças a Deus, a gente já está fazendo, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, já faz esse trabalho conosco, né? Mas que tem muitas pessoas com dificuldade de envelhecer, gente, de aceitar. Aceitar porque tudo se modifica, né? Até achei, teve um amigo aqui em casa que disse assim, realmente vocês dois estão ficando idosos, porque vocês já estão fazendo a janta, que é um cafezinho leve às 6 horas da tarde. A gente já não tem mais aquela janta, aqueles lanches noturnos, a gente não tem mais isso. A gente chega ali no horário, a gente já está fazendo um lanchinho leve. Bom, eu acredito que tudo que estamos, como é grandioso, né? A criatura do Criador, tudo no Criador, tudo que veio do Criador, todas as suas criações, realmente é tudo muito grande. A gente ainda tem muito para aprender, né? Que esse período que nós temos, né? Do nascimento à velhice, aquele que chega, que tem necessidade de chegar, é realmente uma bela preparação. Que a alma que sofre e não o corpo, porque este é o instrumento da dor. Então, quem sofre é o corpo? Não. Quem sofre é a alma. Somos nós, o ser pensante. Somos nós que sofremos. Assim, depois da morte, estando o corpo mutilado, que nada sente. Mas aí, lá para frente, nós vamos ver que não é... Tem situações que pode ter influência, mas assim, depois da morte, estando o corpo separado da alma, totalmente separado, pode fazer o que quiser. A alma não vai sentir nada. Olha que coisa grandiosa. A alma, estando isolada, não recebe nenhum dano da separação. Ela tem suas próprias sensações. Então, quando a gente pensa assim, né, que a gente é esse ser fora do corpo, não, deixa a gente mais tranquila para esse preparo para depois, né? No momento da separação, que é o momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Então, a alma, ela necessita de um tempo para ela se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. Eu fui lendo, estudando, já fui imaginando ali, né? Acordando. A gente vai levar para esse lado, né? Fiquei imaginando eu acordando. Bom, eu fui fazer um exame de endoscopia e quando eu acordei, eu acho que eu estava muito fora do corpo. Eu cheguei na sala e disse para o meu esposo, meu Deus, que coisa boa que é morrer. Porque era uma sensação tão boa que eu trazia, mas ao mesmo tempo, quando eu tomei consciência, a coisa já pesou. Porque aí já veio as sensações do corpo, né? Então, ele fala que deixa eu repetir aqui só para nós entender, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. Mas nós vamos mais longe. A lucidez das ideias e a memória do passado, elas vão voltando aos poucos, à medida que olha que interessante isso, à medida que se extingue a influência da matéria. Então, essa lucidez das ideias e a memória do passado acredito que seja o mais demorado, né? Voltam aos poucos, à medida que se extingue a influência da matéria.
e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Então, nós vamos ficar assim, numa sensação, né, de nevoeiro. Bom, de repente, quem for primeiro pode voltar aí e passar para nós alguma coisa, né? Aí vem o tempo de duração. A duração da perturbação após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, olha bem, gente, como de muitos meses ou anos. Quem trabalha num trabalho mediúnico sabe o quanto a gente recebe irmãos que não têm noção de tempo, só dizem que estão muito tempo vivendo determinada situação. Aí dá para a gente entender, né? Pode ficar muito tempo, anos, sem voltar essa consciência, né? Sem ter consciência de que realmente já está assim. É muito mais longa, aí é que vem o que pega, né? É muito mais longa naquele que durante a vida já elevou seus pensamentos. Desculpa. É muito menos longa, muito menos. O espaço é menor. É muito menos longa naquele que durante a vida já elevou seus pensamentos e já fez o quê? Purificou um pouco a alma, né? Quer dizer assim, ó, aquele que já está melhor, aquele que já tem mais puro coraçãozinho, né? Aquele que já compreende, aquele que já sabe fazer coisas boas, quer dizer, aquele que já tem um pouco de evolução moral. Bom, surpreendido pela morte imprevista, então compreende imediatamente sua posição, quando é muito menos longa naquele que durante a vida já elevou seus pensamentos e purificou sua alma, então compreende imediatamente a sua posição. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte é ainda de destruição e aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. Quer dizer, eu me vejo, né? Eu não vou dizer ali, porque ali tem uma fala que diz que não consegue apalpar. Mas eu me vejo, me sinto como eu estou aqui, aquele que está mais materializado, se sente muito mais materializado, vai pensar que morreu? Vai pensar que já está fora do corpo? Que já desencarnou? Não vai. Então, para ele, a morte é ainda destruição e aniquilamento. Então, continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra. Igual que deixou, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de se verificar. Quer dizer assim, ó, ele ainda não teve nem tempo para pensar, imagina, para se verificar, né? Porque se vê igual. A morte para o espírito desmaterializado, olha bem, essa aqui já é outra situação. A morte para o espírito desmaterializado, mesmo na mais cruel doença, os laços fluídicos se encontram fracos. Então, na morte pela doença, né, quando é para aquele que já está com um pouco de elevação moral, esses laços estão mais fracos, se rompem sem nenhum abalo, faz encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova, sendo para ele uma calma moral e uma resignação que abranda o sofrimento.
se fosse assim para todos nós, né? Mas não é. Vamos falar um pouquinho da morte violenta, porque isso aqui são tópicos. Fica o convite para ir lá na passagem, para ir lá no Livro dos Espíritos, ler mais, se aprofundar mais, porque nesse tempo que nós temos aqui, nós não podemos trazer mais do que esses tópicos pequenos. Mas vamos nos aprofundar. Por quê? Para nós nos prepararmos e para nós podermos ajudar essas pessoas que estão junto de nós, gente. Na morte violenta, não teve nenhuma desagregação, olha bem, parcial. A vida orgânica, com toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa senão, outra coisa que eu achei interessante, depois da morte. Olha bem, olha bem, subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa senão depois da morte. Morte violenta. Mas tem mais. É no suicídio, sobretudo, que esta situação ela é mais penosa. Então, o espírito que é apanhado de imprevisto está atordoado, não tirando o suicídio. O espírito apanhado de improviso está como atordoado, mas sentindo que pensa, se crê ainda vivo. E essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Aí vê que no suicídio, sobretudo, eles falam que esta situação é bem mais dura. Porque a vida foi rompida, né? Não pelo momento que era para ser. Infelizmente. O corpo preso ao perispírito, por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem, que delas experimenta atrozes sofrimentos. Essa fala aqui da morte violenta, ela serve assim, ó, para casos de assassinato, tá? Situações assim bem bruscas, tá, gente? Não é só no suicídio. O corpo preso ao perispírito, então, por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma que delas experimenta. Então, atrozes sofrimentos. Resumindo, para o espírito materializado, o desligamento será sempre mais lento e sofrido. Olha o quanto trabalho que nós temos que ter conosco, né? Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, olha quanto trabalho que nós temos que fazer conosco, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de sofrimento e o cheio de suavidade. Para fazer este retorno melhor, é preciso então o quê, gente? Trabalhar por nossa depuração, por nossa melhoria, reprimir as nossas más tendências, vencer as paixões. Será preciso não só crer, mas compreender a bondade e a justiça divina. A gente aprende com Jesus que tudo que plantamos, colhemos. A gente tem aprendido, indiferente de religião, desde que a gente se conhece por gente, acredito eu, que a maioria de nós recebeu alguma coisa lá do seu núcleo familiar. Aprendeu alguma coisa com a vida. Aprendeu que existe um Criador, que existe um Pai, como ensinou Jesus, que olha por nós todos. E esse Pai, como ensinou o Cristo, é bom.
Deixaria nós sofrermos, passar por uma existência sofrendo? Deixaria nós ter um sofrimento, vamos dizer assim, passar por uma situação de dor nesse momento de retornar para casa? Não, com certeza não. Porque o que nós plantamos, da mesma forma como a gente planta, a gente tem que colher. Então, o caminho é o quê? O caminho é realmente começar a olhar dentro, a se conhecer e a mudar, para que essa passagem ela não seja de tormento, ela não seja de dor, mas ela seja de suavidade e tranquilidade, como colocou para nós. Eu tirei lá da Revista Espírita um exemplo de um espírito que é visto e ouvido junto ao seu corpo, tanto na câmara ardente, achei bem interessante a câmara ardente, porque eu não tinha ouvido falar ainda em câmara ardente, quanto na igreja, durante o serviço fúnebre. Então, eu vou ler para nós essa experiência, tá? E tem muita coisa para se ler e tem muita coisa para aprender. Então, vamos nos aprofundar um pouco. O senhor X diz assim, lá na Revista Espírita, acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, um dos seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Ele viu distintamente o espírito andar em todas as direções. Quer dizer, o senhor Adrien estava vendo o espírito andando lá em toda a direção, tá? Na câmara mortuária. Olhar alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes e depois sentar-se numa poltrona. Quer dizer, o espírito daquele defunto, quer dizer, do morto que estava lá, estava andando para um lado e para o outro. Tinha exatamente a mesma aparência de quando vivo. Vestia-se do mesmo jeito. Sobrecasaca preta e calças pretas. Estava com as mãos nos bolsos e parecia desconfiado. Olha só, o morto estava lá, né? Não sabia o que estava acontecendo. Durante esse tempo, a esposa dele, procurava um papel na escrivaninha, procurava lá na escrivaninha um papel. O marido olhou e disse para ela, procurarás em vão, nada encontrarás. Bom, ela nada suspeitava, porque o senhor X só era visível para o senhor Adrien. Lógico, ela não estava vendo o marido morto, né? Ali quem estava vendo era, lógico, um médium com vidência, para estar enxergando ele, falando com ele. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o senhor Adrien viu novamente o espírito de seu amigo vagando ao lado do caixão. Mas já não tinha a roupa da véspera, já tinha mudado de roupa. Interessante. Estava envolto numa espécie de túnica. Então, é sinal que nós vamos estar numa túnica também, né? Por isso que eles aparecem tudo lá numa túnica. Entre ambos, travou-se a seguinte conversa. Notemos de passagem que o senhor Adrien não é sonâmbulo, que nesse momento, como no dia anterior, estava perfeitamente desperto e que o espírito lhe aparecia como se fora um convidado para o enterro. Diga-me uma coisa, meu caro espírito, o que sentes agora? Perguntou o senhor Adrien. O espírito responde, conforto e sofrimento. Não compreendo isto.
Sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo o meu corpo aqui neste caixão, apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo, que existo. Serei então dois seres? Ah, deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. Ele estava aturdido, né? Ele não compreendia a situação de ver o corpo e de ele se ver ali vivo, né? Deverás ficar muito tempo assim? Perguntou o senhor Adri. Oh, não! Graças a Deus, meu amigo, sinto que despertarei em breve. Seria horrível se assim não fosse. Olha só a sensação. Seria horrível se assim não fosse, se eu não despertasse. Tenho as ideias confusas, disse ele. Tudo é obscuridade. Penso na grande divisão que acaba de ser feita e da qual eu nada compreendo. Eu estou dividido. Lá tem um corpo e eu estou aqui vivo, né? Não compreendo nada. Que efeito produziu a morte? Perguntou o senhor Adrien. A morte? Respondeu ele. Eu não estou morto, meu filho. Você se engana. Eu me levantava e, de repente, fui atingido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e imagine o meu espanto. Ao me ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sobre o ladrilho, meu outro ego deitado. Olha a situação que nós podemos viver. Minhas ideias estavam confusas. Eu tentava me recompor, mas não conseguia. Vi minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se, mas eu me perguntava o motivo. Eu a consolava, falava-lhe, mas ela nem me respondia, nem me compreendia. É isto que me torturava e deixava meu espírito mais perturbado. Só você, disse ele para o senhor Adrien, só você me fez bem, porque me escutou e compreende o que eu quero. Você me ajuda a destrinçar minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado por esta dor. Irei vê-la. Talvez agora ela me entenda. Ele falou a respeito da esposa. Até logo, meu caro amigo. Me chame que eu irei vê-lo. Farei uma visita de amigo e surpreendê-lo-ei até logo, disse ele. A seguir, o senhor Adrien ouviu aproximar-se do filho que chorava, do filho dele que estava chorando. Curvou-se sobre ele, ficou uns momentos nessa posição, depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido, mas, sem dúvida, imaginava ter produzido um som. Eu estou persuadido, diz o senhor Adrien, de que o que ele dizia chegava ao coração do filho. Eu vos provarei isso. E ouvi depois, ele estava mais calmo. Para nós refletirmos, como será, com o conhecimento que nós já temos, a nossa passagem? E se não temos o conhecimento devido, se ainda não nos aprofundemos, se ainda não começamos a fazer essa limpeza, a deixar as nossas impurezas para trás, a ser essas criaturas que o Cristo espera de nós, que o Pai espera de nós, na nossa evolução, saindo dessa encarnação,
melhores que todas as outras. Porque hoje nós não podemos dizer que não sabíamos. Hoje nós já sabemos. A doutrina está aí, com todas as suas obras. Nós hoje, pela tecnologia, podemos acessar qualquer obra lá na internet. Nós podemos ouvir, como eu ouço, livros das obras de André Luiz, pelo Chico, Emmanuel, áudio, livro por áudio. Quer dizer, nós temos acesso a muito conhecimento. Então, vamos começar a nos vigiar mais e estar mais desperto para o nosso futuro. É despertar para o futuro, porque aquele que está desperto para o futuro, com certeza, vai se passar melhor, vai retornar melhor, porque vai estar fazendo esse trabalho com ele. Espero que o que eu achei aqui, esses tópicos, tenha sido de um pouquinho mais de conhecimento e que faça a gente refletir um pouquinho, né? Porque eu li bastante e muitos pontos me tocou. A gente não pode trazer tudo para esse tempo em que a gente tem para falar. Mas vão lá que vocês vão encontrar muito mais conhecimento. Fica aí, né, o convite para todos. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco.